Fala, subidos e subidas! Sejam bem-vindos à nossa última aula, que é a nossa aula de fluxo de cadência. Então eu te ensinei a criar um bom perfil ideal de cliente, eu te ensinei a montar uma lista com base nesse perfil, eu te ensinei os tipos de abordagem, eu te ensinei a criar essas abordagens. Tá faltando a gente criar um processo e uma sequência lógica para a gente usar essas abordagens com os nossos prospects, beleza? Então, vamos lá para a tela do meu computador. Bom, pessoal, estamos aqui na tela do meu computador, então tá? E a gente vai aprender agora nessa aula sobre fluxo de cadência. Eu vou te explicar um pouquinho o que é fluxo de cadência de forma bem didática. Eu vou te mostrar o porquê que é importante você ter um fluxo de cadência no seu processo e, principalmente, vou te ensinar a criar o seu fluxo de cadência, beleza? Bom, o que é um fluxo de cadência, então? Para exemplificar da forma mais simples possível, eu vou usar novamente o exemplo da receita de um bolo. Quando você vai fazer um bolo, você pega lá a receita desse bolo, você tem um passo a passo para seguir nessa receita. E você geralmente não altera as etapas, né, a ordem desse passo a passo, porque senão o resultado final ele não sai da forma que você gostaria. Então você vai lá e segue exatamente o passo a passo. Você não coloca o chocolate antes da farinha, certo? Então um fluxo de cadência ele é exatamente a mesma coisa. Se eu não te ensinar a colocar as suas abordagens que eu te ensinei a criar na nossa última aula em uma sequência lógica, o seu resultado final ele também não vai ser bom. É exatamente isso que eu vou te ensinar aqui nessa aula, tá? Fluxo de cadência, ele tem uma outra função muito importante em um processo de vendas, que é você não desistir na hora errada de uma prospecção ou de uma negociação, e você também não se esforçar demais e ficar tentando falar com uma pessoa que já desistiu de comprar de você, que já mudou, ou que já contratou algum concorrente seu, enfim. O que rola? Tem muita gente que fala que vendedor bom é vendedor que só desiste de uma prospecção ou de uma venda quando houve um não, ou quando o prospect morre, né? Então, ou seja, você nunca vai desistir de uma prospecção até esse cara te falar não. E essa é a maior besteira que eu já ouvi na minha carreira de vendas, tá? E por que eu acho isso uma besteira? Porque, na verdade, vendedor bom tem que saber a hora de largar o osso. Não adianta você tentar ficar falando com um cara durante 3 meses que já desistiu de fazer a compra do seu serviço lá na primeira, na segunda semana de negociação, beleza? Bom, vamos lá. Um bom processo de prospecção, ele tem pelo menos de 4 a 6 ligações, tá? Então, durante ali um processo de prospecção, você tem que fazer mais ou menos aí de 4 a 6 ligações para um prospect. Ele também tem mais ou menos de 3 a 4 tentativas por e-mail. Isso falando muito de pequenas e médias empresas, tá? Quando a gente fala de grandes empresas, além das ligações e dos e-mails, a gente também tem as tentativas por LinkedIn. E aqui pode ser uma curtida num post, uma menção no LinkedIn dele, chamar ele no privado, ali no inbox do LinkedIn. Mas mais ou menos aí a gente está falando aí de mais ou menos de 9 a 14 tentativas de contato, beleza? E o porquê que é muito importante você ter aí pelo menos de 9 a 14 tentativas de contato com o seu prospect? Vamos lá. Esse aqui é um dado de todas as minhas consultorias que eu já dei até hoje, de todos os meus alunos, eu fiz um compilado bem legal, e é uma informação que eu uso para apresentar para quase todos os lugares que eu vou, eu sempre mostro essa informação, tá? O que a gente tem aqui? A gente tem um gráfico mostrando o momento exato em que os vendedores, né, ou seja, os gestores de tráfego que estão fazendo venda, desistem de uma prospecção. Então, existem aí 1% dos vendedores que desistem de uma prospecção após uma tentativa de contato. Então ele vai lá, fez uma ligação e desiste. Existem 12% das pessoas que desistem na segunda tentativa de contato. Então, ele vai lá e faz uma ligação, manda um e-mail e desiste de prospectar aquela empresa. 32% das pessoas, né, estão desistindo na terceira tentativa de contato. Mandou um e-mail, ligou de novo, desistiu. 19% na quarta tentativa de contato e 9% na quinta tentativa de contato. Então, 76% das pessoas que responderam essa pesquisa desistiam de uma prospecção até essa quinta tentativa de contato, beleza? Aqui a gente tem 24% de pessoas. 7% das pessoas tentam fazer tentam fazer 6 tentativas de contato, 5% 7 tentativas, 6% 8 tentativas e 6% 9 ou mais tentativas, beleza? Deixa bem claro esse número aí na cabeça de vocês. 76% param na quinta e 24% passam da quinta tentativa de contato. Esse é um outro gráfico que mostra quantas tentativas de contato você tem que fazer para você conseguir agendar uma reunião. 4% das reuniões agendadas elas necessitam de uma tentativa de contato.
9% das reuniões precisam de 2 tentativas de contato, 21% das reuniões precisam de 3, 8% das reuniões precisam de 4 tentativas de contato, beleza? Lembra que a gente falou aqui que mais de 76% das pessoas param aqui entre a quarta e quinta tentativa de contato? Onde que mora a grande oportunidade? Quando você faz mais de 5 tentativas de contato, você está pegando aqui 13% das empresas que precisam de 5 tentativas de contato, 11%, 17%, 10% e 7%. 58% dessas reuniões que aconteceram nessa pesquisa precisaram de mais de 5 tentativas de contato. Então, se você é um vendedor, né, que está dentro desses 76%, você ia se contentar só com esse tantinho aqui de reuniões, tá? Se você é um vendedor que você faz 9 ou mais tentativas de contato, ou 6, 7 que seja, você pega toda essa galera aqui, mas você também pega esse número aqui de 58% de tentativas de reuniões que também só pessoas que tentam mais de 5 vezes conseguem. Bom, beleza? Entendemos então por que é importante você ter um fluxo de cadência? De forma simples, para explicar esses dois gráficos aqui, se você tenta poucas vezes falar com uma empresa, você tem uma chance pequena de agendar uma reunião. Se você tenta mais de 5 vezes, a sua chance ela aumenta e praticamente dobra, beleza? Então, o que geralmente acontece hoje com grande parte dos gestores de tráfego que eu converso, que passam lá pelo meu Instagram? Ele vai lá, ele faz uma lista de empresa ali, ou às vezes ele nem tem uma lista de empresa, não tem um bom perfil ideal de cliente definido. Ele vai lá e tenta fazer uma ligação para a empresa na segunda-feira. Aí na terça-feira, esse cara começa a fazer outra coisa, ou ele esquece desse cara, e ele vai lá e, vamos colocar aqui um exemplo que ele dorme, ou seja, ele não liga mais para essa empresa. Então, deixar bem claro o exemplo aqui, essa empresa aqui é a Contabilidade X, tá? Joãozinho foi lá e ligou para a Contabilidade X na segunda-feira para tentar prospectar essa empresa. Ele não conseguiu falar com a empresa, então o Joãozinho não conseguiu falar com o decisor dessa empresa aqui. O que ele deveria fazer? Na terça-feira ele deveria ligar de novo para essa empresa, mas o Joãozinho acabou se confundindo, ele acabou cuidando de outras coisas, fazer outros compromissos dele e não ligou para a empresa na segunda-feira. Na quarta-feira, pô, já passou 2 dias que eu liguei para aquela empresa, deixa para lá. Quinta, muito menos, e sexta, muito menos. Geralmente, os gestores de tráfego que já passaram ali pelo meu Instagram, que não estão dentro do meu treinamento, fazem de 1 a 2 tentativas de contato com uma empresa e desistem de prospectar essa empresa. Eu quero que você pense aí, quando você já tentou fazer prospecção, quantas vezes você tentou falar com uma empresa que você queria prospectar. Bom, entendendo isso, então, eu quero explicar para vocês 2 tipos de fluxo de cadências que a gente tem e quais são os pontos positivos e negativos de cada fluxo de cadência, tá? O primeiro fluxo de cadência é um fluxo de cadência 100% automático. Então a gente coloca aí, aqui são só exemplos de datas, tá? É só para vocês entenderem os tipos de fluxo de cadência, mas aí a gente coloca, na segunda-feira a gente dispara um e-mail automático através de alguma plataforma de cold e-mail, né? E não de e-mail marketing, já expliquei para vocês a diferença. Na terça-feira eu não faço nada, na quarta-feira eu mando um outro e-mail automático lá para a Contabilidade X, e na sexta-feira eu mando um outro e-mail automático para a Contabilidade X. Um fluxo 100% automático, eu praticamente não tenho atividades manuais nesse fluxo de cadência, tá? Quais são as vantagens desse fluxo de cadência? A única é que ele é 100% automático e não exige esforço humano da sua parte. Pontos negativos existem vários. Principalmente o ponto mais negativo que tem nesse fluxo aqui é que a taxa de conversão dele é muito mais baixa do que o próximo fluxo que eu vou apresentar para vocês. O nosso segundo fluxo de cadência que eu quero apresentar para vocês é um fluxo de cadência semi-automático, tá? Como que funcionaria um fluxo de cadência semi-automático? Vou lá na segunda-feira e mando um e-mail para a empresa automático. Na terça-feira eu ligo para essa empresa. Eu ligo lá, faço uma cold call para a empresa, depois de ter mandado esse e-mail. Na terça-feira, se eu não conseguir falar com ninguém na empresa pelo telefone, eu mando um segundo e-mail. Então, basicamente, esse daqui é aquele e-mail de introdução que eu mostrei para vocês na aula de abordagem. Esse nosso segundo e-mail aqui, ele é um e-mail de follow-up, né? Então eu venho aqui e falo, cara, chegou a dar uma olhada no e-mail que eu te mandei ontem? Enfim, é um e-mail que a gente faz um acompanhamento do primeiro e-mail. Na quarta-feira eu vou lá e faço uma outra ligação para a empresa. Ligo em 2 horários diferentes, na parte da manhã e na parte da tarde. Quinta-feira eu dou uma folga para o meu prospect e na sexta-feira eu mando um último e-mail para ele. Um fluxo semi-automático. Qual que é a vantagem do fluxo semi-automático? Como eu falei, ele tem uma conversão muito maior do que o fluxo 100% automático. Por quê? Por conta das cold calls.
Cold Call ainda funciona muito bem aqui no Brasil e seria um desperdício muito grande você não usar o telefone para fazer prospecção, beleza? Dica prática que eu posso te dar para você criar o seu fluxo de cadência. Geralmente, empresas pequenas e médias, o que eu faço? Eu começo a minha cadência sempre por um e-mail, aquele e-mail que eu mostrei para vocês, tá? Bem parecido com aquele e-mail, seguindo aquele checklist de não errar em nada daquilo. Eu começo um e-mail porque quando eu vou fazer uma ligação para esse prospect na terça-feira, ele já sabe quem sou eu, ele já tem pelo menos um e-mail meu lá na caixa de entrada dele. E por mais que ele não tenha nem aberto aquele meu e-mail, ele já, no subconsciente dele, ele viu ali o Giovanni Saraiva no e-mail dele. Uma outra coisa que eu gosto muito de fazer é, mandei um e-mail na segunda-feira, na terça eu vou ligar primeiro para a galera que abriu esse meu e-mail, mas não me respondeu. Geralmente uma taxa de conversão boa de abertura é 40%, tá? Difícil chegar nisso, mas dá para chegar e meus alunos eles têm mais ou menos essa média aí de 40% de abertura nos e-mails, dependendo do segmento. Então, se eu mandei 100 e-mails na segunda-feira, na terça-feira eu tenho 40 empresas para ligar, ou às vezes menos, porque das 40 algumas me respondem, então tenho, 100 e-mails. Dos 100 e-mails eu tive mais ou menos umas 10 respostas, eu tive 40 aberturas de e-mail, 10 respostas, e eu tenho 30 pessoas que abriram meu e-mail, mas não me responderam. E eu tenho ali 60 pessoas que não abriram e nem me responderam. Na terça-feira, o que eu faço? Eu começo a ligar para essa galera que abriu o e-mail, mas não me respondeu. Porque é um lead, né, um prospect muito mais quente. Ele já leu seu e-mail, ele já sabe do assunto que se trata. E a taxa de conversão que você tem ligando para pessoas que abriram o seu e-mail é muito grande. Beleza, na terça-feira eu vou lá e tento ligar de novo para essa galera. Importante deixar bem claro, tá? O fluxo de cadência ele só acontece até você conseguir contato com o decisor. Se na segunda-feira eu mandei um e-mail e na terça-feira eu fiz uma ligação e consegui falar com o decisor, o resto do fluxo de cadência ele para, beleza? O fluxo de cadência ele serve até você conseguir chegar ali no contato com o decisor, seja por telefone, e-mail ou LinkedIn. Terça-feira liguei para a galera que não me respondeu o e-mail. E aí, não consegui falar com uma boa parte dessa galera, eu mando um segundo e-mail, que é um e-mail de acompanhamento, tá? Então, João, cara, te mandei um e-mail ontem, eu imagino que você esteja na correria aí, mas eu queria saber, você chegou a dar uma olhada no meu e-mail? Me responde esse e-mail aqui, por favor, tanto de forma positiva ou negativa, mas é importante para mim entender se você chegou a dar uma olhada no meu e-mail. E-mail de acompanhamento, beleza? Quarta-feira, o que eu faço? Eu ligo de novo, em 2 horários diferentes, para essa galera que abriu o meu e-mail de novo e não me respondeu. Na quinta-feira, dou uma folga. Na sexta-feira, eu mando um outro e-mail também de acompanhamento. E aí você pode seguir isso daqui por 2 semanas, que aí vai dar mais ou menos 1, 2, 3, 4, 5, vai dar mais ou menos aí umas 10 tentativas de contato com uma empresa, beleza? Se a gente considerar ainda 2 ligações aqui em horários diferentes, dá de 10 a 14 tentativas de contato, que é o que eu te recomendo que você faça para você conseguir agendar reuniões aí, pelo menos aí de 2 a 3 reuniões. Se você executar tudo que eu estou te mostrando aqui, é muito fácil, muito tranquilo você conseguir agendar pelo menos aí 2 reuniões boas com clientes que podem comprar o seu serviço de tráfego aí por dia. Bom, pessoal, se você tiver qualquer dúvida sobre fluxo de cadência, como que você monta o seu, só você me chamar no meu Instagram, que está aqui na tela, beleza? Que eu vou lá estar pronto para te ajudar. Fala que você veio da comunidade Sobral, que eu vou te dar uma atenção especial lá. Tamo junto! Fala, subidos e subidas! Conseguiram criar o fluxo de cadência de vocês? Eu espero que sim. Agora, no nosso próximo módulo, a gente vai aprender o que a gente faz com essas reuniões que a gente aprendeu a agendar. Então, nesse primeiro módulo aqui, eu te ensinei tudo o que você precisa saber para começar a abordar os seus prospects e começar a agendar um monte de reunião. O problema é, não adianta eu te ensinar a agendar um monte de reunião se eu não te ensinar a se comportar nessas reuniões e como oferecer os seus serviços da forma certa. E é exatamente isso que a gente vai aprender no nosso módulo 2. Vamos para lá!